No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 3 a 5, encontramos um dos relatos mais tristes das Escrituras. Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, ao ver que seu mestre fora condenado, enche-se de remorso e devolve as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. No entanto, sua confissão não encontra compaixão. Ele atira as moedas no templo e, tomado pelo desespero, tira a própria vida. Essa é uma das histórias mais dolorosas da Bíblia. Ela retrata um homem que esteve ao lado de Jesus por 3 anos, presenciando milagres, ouvindo ensinamentos transformadores e convivendo com o amor encarnado. No entanto, em um momento de fraqueza, ele trocou essa relação por dinheiro e, ao perceber seu erro, foi consumido pela culpa. O processo da traição. A traição é um processo, não acontece de uma vez. Envolve mentiras, segredos e distanciamento. Judas continuou entre os discípulos, mas já não compartilhava da mesma comunhão. Seu coração já não estava ali. Desde pequeno, aprendemos a não gostar de Judas. Quando seu nome é mencionado, ele sempre está associado à traição. Por mais que ele tenha caminhado ao lado de Cristo, seu fim apagou tudo o que poderia ter sido positivo em sua jornada. Isso nos ensina uma lição valiosa. Não seremos lembrados por como começamos, mas por como terminamos. A cegueira espiritual Judas teve diversas oportunidades de se arrepender antes do desfecho trágico. Jesus, sabendo o que iria acontecer, deu-lhe várias chances de mudar seu caminho. Mas Judas estava cego. Assim como ele, muitas pessoas vivem em um estado de cegueira espiritual, caminhando para a destruição sem perceber. Quando Judas viu Jesus ser condenado, a realidade caiu sobre ele. Satanás o havia enganado, levando-o a pensar que seu plano não teria consequências tão graves. Quando a venda caiu de seus olhos, a culpa foi insuportável. Isso nos lembra de algo comum em nossa caminhada. Quantas vezes precisamos cair para perceber que estamos no caminho errado? Muitas vezes, todos ao nosso redor veem o desastre se aproximando, mas insistimos que está tudo bem. A cegueira nos impede de enxergar até que seja tarde demais. A diferença entre Judas e Pedro. O contraste entre Judas e Pedro é marcante. Ambos traíram Jesus. Judas com um beijo, Pedro com negações. No entanto, Pedro encontrou redenção, enquanto Judas encontrou o desespero. O que os diferenciou? O arrependimento. Pedro chorou amargamente, mas permaneceu. Seu coração buscou o perdão de Cristo, e Cristo o restaurou. Judas, por outro lado, não conseguiu enxergar que o mesmo Cristo que ele traiu estava prestes a derramar o sangue do perdão. Se Judas tivesse esperado 3 dias, ele veria a ressurreição. Ele teria entendido que o sangue que ele traiu era o mesmo sangue que poderia salvá-lo. Mas ele não esperou. A culpa o consumiu antes que pudesse conhecer a graça. O chamado ao arrependimento. Essa história nos alerta sobre o perigo do desespero e da cegueira espiritual, mas também nos convida a reconhecer a graça de Deus. Não importa quão longe possamos ter ido, quão graves tenham sido nossos erros. Se esperarmos pelo agir de Deus, se nos arrependermos verdadeiramente, encontraremos perdão e renovação. Jesus morreu por aqueles que o traíram, por aqueles que o negaram, por aqueles que pecaram. Ele ressuscitou para dar uma nova chance a todos que se voltam para ele. Se Judas tivesse esperado 3 dias, teria encontrado redenção. E se hoje você se sente distante, sem esperança, lembre-se, a história ainda não acabou. Espere 3 dias. A graça de Deus pode transformar tudo.